Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel, glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu demorei alguns minutinhos aí para poder fazer a conexão, que o Facebook não estava abrindo, não sei qual o motivo, mas glória a Deus, que deu tudo certo. A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmão Darcy, Viviane, irmã Milane, Valdemar, meu parceiro, Finéas, irmão Hugo, Ângela, paz do Senhor, querida. Que Deus abençoe Adriana, minha esposa, e o Quias, que Deus nos abençoe, sejam bem-vindos em mais uma live, graças a Deus pela imensa misericórdia do Senhor, Ele tem nos alcançado. Paz do Senhor, pastor André, seja bem-vindo, Dinei, e glória a Deus por isso. Vamos adentrando aí. Hoje fez um dia maravilhoso, assim como ontem, né? Um dia bem a cara do Brasil mesmo, né? Bem frio, bem assim calor. Glória a Deus por isso. Deus tem abençoado aí nós com dias maravilhosos, né? E glória a Deus por você, né? Pela sua vida, por cada um de vocês aí que está adentrando. É um sinal de que Deus alcançou cada um de vocês também e deu a misericórdia dele, a graça e a paz sobre a vida de cada um, né? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração enquanto os irmãos vão adentrando aí. Vamos orar, agradecer a Deus. Faz aí o recado que a irmã Viviane deixou aí, vai compartilhando aí, para que outras pessoas possam também estar acompanhando. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse dia, esse privilégio maravilhoso que Ele está nos dando. Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Adentramos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, mais um dia. E queremos te agradecer por esse privilégio grandioso que o Senhor tem nos concedido, pela Tua imensa misericórdia que nos alcançou, que nos deu, Senhor, o direito de sermos co-participantes do Teu reino e co-herdeiros em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas que estão adentrando, abençoe, Senhor, essa palavra que será ministrada, abençoe o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, para que nós não sejamos ouvintes, ó Pai, mas sejamos co-participantes e que possamos transmitir as Suas boas novas a todos aqueles que necessitam. Que o Senhor use cada um, Senhor, da maneira que lhe apraz, para que possa ser e haver convicção, Senhor, do erro, do pecado, e que vidas venham a ser transformadas, para que o Seu reino venha a crescer. Isso é que importa, Deus, que o Seu nome cresça e que nós nos diminuamos. Abençoe a vida das pessoas que estão adentrando, dessas que já estão assistindo, da vida daqueles que estarão assistindo, Senhor, numa outra eventualidade ou posteriormente, que o Senhor venha os abençoar, que o Senhor venha falar aos corações e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você que adentrou um pouquinho antes, quando nós estávamos fazendo aí, depois que estava fazendo a oração, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos grandiosamente, poderosamente. Hoje estamos, né, eu estou com a possibilidade, a oportunidade, eu louvo a Deus por essa oportunidade e pela credibilidade que o pastor tem dado aí de estar transmitindo a palavra. Sei que tem outros irmãos também que têm essa possibilidade de estar fazendo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos grandiosamente, poderosamente. Hoje, na semana passada, né, eu concluí um estudo e hoje, lutando com Deus em oração durante esses últimos dias, e como o pastor ainda mencionou no domingo, né, também, lutando aí com Deus para trazer uma mensagem. E Deus colocou uma mensagem no meu coração ainda hoje, pela manhã, para poder estar transmitindo aos irmãos. Então hoje vou estar transmitindo uma palavra de estudo, como da semana passada, mas uma palavra que vai trazer aí um entendimento para nós, né, para que nós possamos aprender junto, uma breve reflexão, né, sobre tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, né, inclusive aí essa volta também, né, estamos aí, né, nesse período de pandemia, estamos voltando aos poucos, né, os trabalhos. Eu trabalho na área da construção civil, já está voltando, algumas lojas, alguns restaurantes, McDonald's e fast food estão voltando também,
Então, né, aos pouquinhos está se encaixando toda essa volta, né? E as pessoas estão aí ansiosas pela volta, pelo retorno, muito tempo sem trabalhar, né? Umas pessoas estão já planejando o retorno, outras não vê, logo a ansiedade de querer comprar uma roupa, um sapato. Somos seres humanos, né? Comi o McDonald's, inclusive semana passada, retrasada, quando abriu o McDonald's no norte da Inglaterra, tinha pessoas na fila mais de 3 horas aí esperando, né, com a ansiosidade de querer comer o McDonald's. Ficou 3 horas na fila esperando. Então as pessoas estão ansiosas com essa volta, com esse retorno do trabalho, a vida normal, o procedimento cotidiano normalmente, né? Embora sabemos que a princípio vai levar alguns meses aí para voltar tudo normal, e isso é no mundo inteiro, né, em todos os lugares. Então, e relacionado com essa volta, com essa ansiedade que nós temos, né, sobre o retorno do trabalho, Deus me deu uma mensagem, né, relacionada com essa volta. Enquanto muitos estão ansiosos aí em voltar ao trabalho, nós precisamos nos preocupar com a volta e o retorno de Jesus Cristo. E a pergunta, já começo com a pergunta para as nossas vidas, né? Como está essa nossa ansiedade da volta de Jesus Cristo? E nós vamos estar aí, juntamente com os irmãos, aprendendo juntamente no capítulo 24 do livro de Mateus, que fala sobre esse retorno de Jesus. E é um capítulo muito rico, é bem extenso, né? Ele fala sobre muitas coisas, mas vamos nos ater numa breve reflexão somente de alguns versículos aí, para não tomar muito tempo e não ficar enfadonho também. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Esse capítulo 24 de Mateus, ele abrange algumas coisas também relacionadas com os fins dos tempos, lá que vai ser mencionado lá em Apocalipse. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse na quarentena, algumas semanas atrás, nós podemos ver aí algumas relações. Eu sei que você é um leitor assíduo da Bíblia, então você sabe muito bem do que se trata aí o livro de Apocalipse, relacionado com o capítulo 24 de Mateus. Amém? Então vamos à leitura. Vamos fazer uma leitura do capítulo 24, a partir do verso 1, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e particularmente, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustais, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então fizemos a leitura do capítulo 24 de Mateus, repetindo para os irmãos que adentrou agora, do verso 1 ao verso 14, relacionado aí com toda essa volta, esse retorno, né? Que nós podemos assim dizer, essa ansiedade do retorno, a volta ao trabalho, né, aqui na Inglaterra, tanto na Inglaterra como no Brasil e no mundo todo, assim podemos se dizer. E uma coisa que nos chama a atenção, e bem, né, e muito, é em relação à volta de Jesus Cristo. Desde os primórdios aí do início da escritura da Bíblia, quando nós vemos no Antigo Testamento, sempre está relacionado aí com a vinda de Jesus Cristo. Quando nós lemos, né, sobre os profetas messiânicos, principalmente Isaías, ele dá vários detalhes, né, tanto Ezequiel como Jeremias também, da vinda de Jesus Cristo.
E depois viemos presenciar, de acordo com a palavra de Deus, a vinda de Jesus Cristo na terra, todos os seus feitos, e também a sua entrega, né, na cruz do Calvário. E agora estamos diante, né, daqui na próprio capítulo 24, o próprio Jesus está dizendo aqui, dando um relato sobre a sua vinda, mas a princípio ele, podemos assim dizer, olha, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse templo aqui é o mesmo templo que foi construído quando nós vimos semana passada, né? Os muros foram reconstruídos por Neemias e depois Esdras reconstruiu o templo, é o mesmo templo que está sendo relacionado aqui no tempo de Herodes, muitos anos depois, obviamente. Ele foi todo, colocaram aí alguns incrementos a mais, porque Herodes queria ganhar, né, a popularidade com os judeus, então ele ficou um pouco mais incrementado. Então dá-se imaginar que quando eles apreciavam esse templo, né, porque fala que tinha a circunferência de todo ele era mais ou menos 530 metros, então tinha colunas de mármore, era um templo que realmente chamava a atenção. Não se tem a imagem exata, mas de acordo com os descritos, com os relatos que ao longo do tempo foram descritos, né, dá para se entender que era um templo realmente de encher os olhos, como se diz, né? E aqui estão os seus discípulos, no verso 2 ele diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então esses dois versículos aqui, quando eles contemplam toda aquela magnitude de mármore, aquelas colunas, tinha em torno de 120, 130 colunas ali, então era algo muito bonito. E Jesus falou: está vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra, isso vai tudo cair. Então ficou até assim difícil deles acreditarem muito, né, na maneira em que Jesus traz essa expressão aí. Peraí, aqui é mármore, é muita coisa. Então leva-se, né, podemos assim dizer, que talvez eles tenham até imaginado, não, mas é muita coisa para cair o templo, né? Mas Jesus estava se referindo que anos depois esse templo seria derribado, né, por o imperador Tito, foi o que invadiu Jerusalém e derrubou o templo 40 anos depois, no ano 70 da era cristã, ou depois 70 depois de Cristo. Então, 40 anos depois dessa expressão aqui, dessa conversa ali com os seus discípulos, esse templo realmente foi derrubado e não ficou pedra sobre pedra, foi completamente destruído. Então nós vemos aqui que no verso 3, continuando: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo. Interessante nesse verso 3 aqui, que em Zacarias também fala assim, Zacarias também dá essa revelação. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus vai retornar sobre o Monte das Oliveiras. Ele não vai, na sua segunda vinda, ele não vai pisar, né, no solo, mas todo olho verá. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Todos verão e contemplarão Jesus sobre o Monte das Oliveiras. E Zacarias dá uma revelação aqui sobre isso daqui, sobre o Monte das Oliveiras. Continuando. E estando assentado no Monte das Oliveiras, 4. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando nós queremos nos preocupar demais com o que está acontecendo, com todas essas informações que vêm, né, em relação a, vou usar o Covid-19, que é uma das coisas do momento, né, mas embora o Covid teve outras e tem inúmeras outras doenças, como a dengue no Brasil tem matado muita gente também, mas o top agora, os olhos estão somente voltados para o Covid-19 e tantas outras coisas, como tuberculose, também teve no passado, peste negra, peste bubônica, que também matou inúmeras pessoas, inclusive aqui na Europa, né, na parte da Europa. Então sempre houve calamidade, sempre houve problema. E essa especulação aqui que Jesus está dizendo: acautelai-vos, tenha cuidado, acautelai-vos, não busque aquilo que ainda não é para que você possa saber. Ele diz assim, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque quando nós queremos saber demais, quando virá Jesus, porque essa é uma das especulações, o dia exato é a hora que Jesus virá, sempre você vai encontrar uma informação: Jesus vai vir em tal dia, Jesus vai vir em tal tempo. Para nós que somos jovens, né, eu lembro que na minha juventude, há um pouco tempo atrás, que ainda continuo jovem, tinha aquelas especulações: Jesus vai vir no ano 2000, Jesus vai vir, não vou mencionar nome por questão de ética, mas você já sabe, você que tem em torno dos seus 30, 35, 40 aí,
né? A maioria tem a mesma idade. Então você vai se lembrar, Jesus vai vir em 2000, Jesus vai vir em 2010, quando virar o ano 1999, quando vir 2000, Jesus vai vir. Então a gente criou essa ilusão fantasiosa de que Jesus vai vir, porque as pessoas queriam saber realmente quando Jesus viria. E depois acabou virando motivo de gozação, né? Anos depois aí, até Jesus não veio, e daí? Jesus não vinha 10 anos atrás, depois uma outra profecia que Jesus veio em 2010. E assim sucessivamente as pessoas estão achando o dia em que Jesus virá. Jesus vai vir em tal dia, Jesus vai vir em tal dia. Aí estão olhando a Bíblia superficialmente, de uma maneira em que eles tentam achar alguma resposta, embora o próprio Cristo fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora. A própria palavra no capítulo 24 aqui fala, ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai sabe. Mas as pessoas estão buscando especulações. Jesus está dizendo, cuidado para que você não seja enganado. Porque se você for na internet, eu recebi uma revelação, tem uma revelação de um historiador ou de algo antigo ou algum manuscrito que foi encontrado aí e tem a revelação de quando Jesus virá. Então Jesus está dizendo, já está te avisando, já está nos avisando, já está nos orientando. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque o dia e a hora ninguém sabe. Jesus fala isso, está aqui, ó. Jesus está aqui, ó. No próprio capítulo 24, verso 42, ele diz assim, vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos, está dizendo, vigiai, estejai atento, porque estejai preparado, é a melhor palavra para dizer, estejais preparado, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor virá. Continuando, no verso 5 diz assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, muitos e muitos. E ouvireis rumores de guerra, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então quando o próprio Cristo diz, virá muitos em meu nome, muitos falsos profetas vão se levantar, muitas pessoas virão em meu nome, e vão tentar, de uma certa maneira, induzir as pessoas ao erro. Então esse próprio capítulo 24, tanto você encontra essas mesmas expressões também em Marcos 13 e Lucas 21. É a mesma expressão, é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, tá? Eu sei que os irmãos sabem, mas é só para poder lembrar. Então você encontra em Marcos 13 e Lucas 21 essa mesma distinção. Muda alguns versículos aí e tem algumas coisas que são acrescentadas a mais, mas não tira o contexto principal da explicação e da explanação em relação ao que Jesus falou, tá bom? Só para você saber, quando você quiser ler também depois Marcos 13 e Lucas 21. Então diz assim, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando ele fala de guerras e rumores de guerra, nós entendemos o seguinte, que desde o princípio da criação do mundo, a humanidade já está em guerra. Quando você acompanha o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, Reis, 1 Reis, Samuel, quantas guerras Davi venceu. Então o próprio Deus falava que era para Davi dizimar toda a população, todo aquilo que era inimigo era para dizimar, era para matar criança, gado, família, tudo. Então quando você acompanha, né, quando nós lemos essa história completa no Antigo Testamento da Bíblia, a gente já entende que guerra sempre teve. Rumores de guerra também. Sempre teve guerra, sempre teve destruição, nação contra nação, rei contra rei, inveja, difamação, calúnia. Se você acompanhar aqui a história dos reis da Inglaterra também, geralmente eles mostram isso em filmes e muitos fatos são verdadeiros. Quando você acompanha a história, você vê que reis matavam as suas descendências para poder tomar conta, porque de acordo com a hierarquia, né, do reino, o primogênito é o que toma a frente, seria o rei. Se acaso o rei morre, o filho primogênito toma conta. E o primogênito, daí não passa para o segundo irmão, no caso, do filho do rei. Não passa para o segundo filho, é só o primogênito. Se o primogênito tem um outro filho, é o filho que assume. Então aí havia guerra, porque o irmão ia lá e matava a família toda, matava todos os descendentes do seu irmão para poder tomar conta. Então isso também acontecia nos próprios livros históricos de antigamente. Né, você pode ver que a rainha, por exemplo, um dos exemplos, a rainha Atalha, a filha do rei Acabe com Jezabel, dizimou a sua linhagem, dizimou seus filhos para que ela pudesse tomar conta do reino. Então, sempre já aconteceu guerra. Então não é por conta de guerra que podemos assim dizer, está acontecendo uma guerra aí no Iraque, está acontecendo uma guerra no Egito, está acontecendo que vai vir Jesus. Não.
Se for por esse motivo, obviamente a palavra deixa bem claro que esses seriam os princípios de dores, ou seja, a cada vez que nós passamos, dias após dia, a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. Então não é por conta de a guerra que está acontecendo no momento, porque guerra sempre teve. Mas a partir desse momento, estamos aí aproximando cada vez mais próximo do dia vindouro do Senhor, tá bom? Só para esclarecer, para depois não ser mal interpretado, porque não é como a gente fala, mas é como as pessoas entendem e depois acabam fazendo confusão. Então, para que fique bem claro, tá bom? Continuando, deixa eu tomar água que hoje está bem calor aqui. Versículo 7. Por se levantarem nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, sempre houve fome. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no ano de 46 a 48, teve uma fome muito grande. Na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, quando ele vai a Antioquia e ele traz as ofertas ali de Antioquia para Jerusalém, houve fome naquela época. Tanto é que você pode acompanhar a leitura em Atos dos Apóstolos, eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos discípulos. Porque ali viviam no período de fome, então já tinha fome também naquele tempo. Jerusalém passou um período de fome muito grande. E eles traziam a oferta, Paulo e Barnabé trouxeram a oferta de Antioquia para que pudesse suprir a necessidade dos irmãos que estavam passando necessidade. Então fome no mundo também sempre teve. Perdão, eu tenho alergia aos pólenes e às vezes a garganta fica ruim, me desculpe. Pestes, Covid-19, peste bubônica, então essas pestes sempre teve, sempre surgiu, sempre vai acompanhar-nos ao longo da trajetória e ao longo dos anos, né? Terremotos em vários lugares, em várias nações, principalmente no Oriente Médio e principalmente na região da Ásia, né? Asiático, principalmente Japão, Tailândia, sempre tem terremotos, sempre teve, ocasionando terremoto. Então isso tudo nos indica o seguinte, que dia após dia nós estamos próximos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada vez que nós vivemos um dia mais, ou seja, seria um dia menos, né? Porque nós estamos perdendo um dia desde quando nós nascemos, ou seja, perdendo não, ficando mais próximo do nosso fim, da nossa ida. Até que Jesus não venha, né? Porque ele vai vir, isso não é fato, é verdade, ele virá, nós precisamos viver um dia após o outro, certo? Então nós vamos estar vivendo um dia após o outro, que na verdade seria sim, um dia a menos da nossa existência, né? Um dia menos da nossa existência. Então isso sempre nos acompanhou. Quando nós vemos relatórios, quando nós vemos documentários, histórias, sempre houve guerra, sempre houve problema. E isso está cada vez se cumprindo mais e mais, né? As profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo, as desobediências estão aumentando cada vez mais, os desrespeito, a falta de amor ao próximo. Então isso são as dores de parto que Paulo fala e Jesus também diz, princípios das dores de parto. Uma mulher quando vai ter neném, as mulheres, as irmãs que são mães sabem disso, que começa com a contração e a contração ela vai aumentando gradativamente, até que o bebê venha nascer. Então é isso que Paulo relaciona e Jesus também relaciona, os princípios das dores de parto. Então nós estamos vivendo, sim, os princípios das dores de parto, que a cada ano que passa, a cada dia que passa, estamos mais próximos da vinda de Jesus. E qualquer dia desse aí, né, nasce, assim podemos dizer, e vem a vinda de Jesus. Mas ainda há algumas coisas que precisam acontecer, por isso que Jesus pede para que nós ficamos de olho na figueira. A figueira é Israel. Há alguns ainda profecias que precisam acontecer para que a vinda, né, esteja ainda mais próxima. Quando acontecer o que precisa acontecer, que nós vamos ver aí numa possível eventualidade, nos outros livros como Zacarias, Jeremias e também Apocalipse, quando essas coisas começarem a acontecer. Daniel também entra, né? Daniel também, se você estudar o livro de Apocalipse, é necessário que façam um estudo também de Daniel, para que compreenda. Aí é necessário que façamos assim para entender o que realmente precisa acontecer, para que assim possa vir o fim. Mas Jesus vai deixar bem claro aqui, e no verso 8 ele diz assim, então todas essas coisas são o princípio das dores. Então vão os de entregar para ser de atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Há alguns acadêmicos que acreditam que a partir desse verso 9, Jesus está relacionando já com a grande tribulação que virá, que é mencionada lá no livro de Apocalipse. Essa grande tribulação, porque, querendo ou não, hoje em dia nós temos a liberdade, né, aqui na Europa, no Brasil,
de ministrar o evangelho. Tem alguns países do Oriente Médio que não, a gente sabe disso, né? Não somos leigos. Algumas pessoas estão sendo mortas, outras pessoas são perseguidas, tem que ler Bíblia escondido, quando acha, somente na onde eles são aí, onde os países de muçulmanos, eles têm essa restrição. Então, né, nós temos a liberdade de pregar, mas alguns países não. Então, embora já começou a perseguição, mas aqui está relacionado. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiado por toda a gente por causa do meu nome. Isso dá-se a entender que é no período da grande tribulação. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e os aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora o falso profeta já surge, né? Já tinha falsos profetas no Antigo Testamento. Temos os falsos profetas nos dias de hoje, que nós sabemos, né, muito bem. Então a palavra pede para que nós venhamos ler a palavra, para que nós possamos ser instruídos por ela, porque o que salva é Jesus, mas para a gente entender a salvação, para a gente entender, aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós temos que ser lavados pela palavra de Deus. Então é de extrema necessidade que nós adentremos na palavra, que nós possamos estudar a palavra em afinco, a fundo, aprofundar-se no que ela tem para nós, para que nós não venhamos ser enganados por falsos profetas, falsas doutrinas que estão aí já. Paulo, quando prega, quando fala aos Gálatas, quando ele instrui Timóteo, Pedro também fala isso, sobre os falsos profetas que iriam surgir. Então, há mais de 2000 anos atrás. Hoje, quando nós vemos alguma coisa que está fora do contexto, está saindo fora das orientações, nós já sabemos, porque nós estudamos a palavra de Deus. Então, nós entendemos. Mas ainda há muitas pessoas que estão sendo levadas por falsas doutrinas, estão sendo aí induzidas ao erro. E o que leva para o céu é Jesus. O que traz a salvação é Jesus Cristo. Então, temos que ter esse entendimento aguçado na nossa vida, para que nós possamos ter esse entendimento dado pelo Espírito Santo, para que possamos, né, viver uma vida em conformidade com a vontade e o querer do Senhor. Estou sendo muito rápido? Se estiver muito rápido, eu vou dar um joinha que eu vou mais devagar. E aqui fala assim no verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Hoje em dia, a iniquidade é o pecado. Hoje a igreja antes deveria, né, o fato deveria ser o pecado ser tirado de dentro da igreja, né, as coisas do mundo ser retiradas. Então essa seria a finalidade. Hoje já é o contrário. As coisas do mundo estão invadindo as igrejas, estão invadindo dentro da onde não deveria. Então, por esse fato, pessoas que veem esse tipo de situação, né, acontecendo hoje, acabam esfriando da fé e falam, mas peraí, qual que é a diferença de uma pessoa que diz que serve a Cristo e de uma pessoa do mundo? Está tudo igual. Então há esse aumento da iniquidade, tem feito a fé de muitas pessoas se esfriar, por conta de alguns, obviamente. Pessoal, é porque, infelizmente, irmãos, as pessoas, o ser humano julga por aquilo que ele vê. E se ele está vendo algum comportamento que está fora daquilo que estamos ensinando, ou que a palavra ensina, ele não fala, mas peraí, está tudo errado. Então, infelizmente, devido a esse surgimento de falsos profetas, falsas doutrinas, que Pedro fala isso, vamos ler em Pedro. Abra sua Bíblia aí, 2 Pedro, vamos pegar aqui, a palavra de Deus que vai dando a resposta, para que não fique só com as minhas palavras. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Vamos abrir aí. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Vamos ler até o 15. Diz assim: no dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nele há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ou seja, nos últimos dias, que tipo de pessoas precisam que nós possamos ser? Porque o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá como um ladrão. 2 Timóteo, deixa Pedro aberto aí, vamos lá, vou pegar de 2 Timóteo aqui. 2 Timóteo 3. Vou abrir 2 Timóteo aqui. Deixa Pedro, depois a gente volta em Pedro, só para complementar, porque veio aqui a mente aqui. Vamos abrir 2 Pedro 3. Segunda Pedro não, 2 Timóteo, perdão. Pedro está ali. Volta um pouquinho.
2 Timóteo 3, verso 1. Vamos ali, aqui. Diz assim, ó. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui é Paulo instruindo Timóteo. Olha, nos últimos dias vão surgir homens avarentos. Nos últimos dias vão surgir homens amantes de si mesmos, falsos profetas, que vão se preocupar somente com eles mesmos, com o dinheiro, com o bem-estar social, e eles não estão nem um pouco preocupados. Foge desse tipo de coisa. No final desse mesmo capítulo aqui, ele fala para Timóteo: buscai o ensinamento que você recebeu dentro da palavra de Deus. Orientar-se na palavra, porque é a palavra que vai te instruir para que você aprenda a viver de acordo e em conformidade com o que o Senhor Jesus já ensinou há anos atrás. Então Paulo está instruindo Timóteo para que ele possa ter um procedimento correto. E essa palavra atravessou, anos e anos e séculos, e hoje está aqui nos instruindo, para que nós tenhamos esse mesmo ensinamento que Paulo recebeu do Senhor, porque foi o próprio Cristo que deu para ele. Ele passou para Timóteo. Timóteo era um jovem, era o pastor de Efésio naquele tempo, de Éfeso. Era jovem, embora naquele tempo, imagina se hoje um jovem já não tem muita credibilidade por ser jovem, aparentemente parece não ter tanta experiência. Imagina séculos e séculos atrás um jovem falando da palavra de Deus. Imagina como seria o descrédito. Então hoje a gente não pode julgar, como nós somos cristãos, não podemos julgar por aquilo que nós vemos. Olhar uma pessoa, mas você não tem experiência, não conhece. Mas é uma pessoa que adentra e tem intimidade com Deus, somente Deus conhece o coração e aquilo que ele sabe e entende. Então, nós não podemos julgar um livro pela capa, e sim pela qualidade e pelo teor. Ou seja, a experiência e obediência que a pessoa tem e o temor do Senhor que está dentro de cada um de nós. Porque lá em Samuel, quando o profeta Samuel vê os irmãos de Davi, quando ele vai ungir rei, ele já vê a aparência, e que Deus diz: não, eu não sou como os homens, eu vejo o coração. Então o meu e o seu coração tem que estar em extrema convicção e no centro da vontade do Senhor. Vamos para 2 Pedro, volta para 2 Pedro aqui, rapidinho. Não vou tomar muito tempo, já falei bastante. 2 Pedro, continuando, 2 Pedro, capítulo 3, agora vamos ler o verso 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ou seja, o fim do mundo vai vir, tá? Independente se nós queremos ou não, ele vai vir. Ou se nós vamos antes, mas ele virá. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando-se sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Isso aqui já é uma profecia que se encontra também, uma revelação, que se encontra também no livro de Apocalipse, tá? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Vamos continuar. Portanto, amados, enquanto esperam as coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, preparados, imaculados e inculpáveis, sem culpa, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Tenham em mente que a presciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, aqui ele dá uma menção sobre Paulo, que Paulo escreveu, voltando ao 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Paulo dá revelações sobre esse assunto, tanto com Efésios, Filipenses também ele fala, Gálatas e também a carta a Timóteo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. Portanto, 17, o último. 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza
e caiam. Aí uma advertência ou uma orientação que ele dá no verso 18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja toda a honra, toda a glória para sempre. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aonde que nós encontramos isso? Nós encontramos isso na palavra de Deus. Nós encontramos isso quando nós debruçamos na palavra de Deus e nos orientamos nela, porque o que salva é Jesus. E aqui, na palavra de Deus, é onde nós encontramos, que é o manual da nossa sobrevivência de todos os dias. Voltando à palavra de Deus, no verso 24 diz assim: porque surgirão falsos profetas e falsos críticos, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganaria até os escolhidos. Também é relacionado com o livro de Apocalipse, que nos últimos dias, após o levantamento do falso profeta, o reino que ele estará dominando na grande tribulação, e ele vai ressuscitar pessoas, prodígios vão acontecer, que as pessoas serão enganadas. Eles serão enganados. Então aqui já é uma relação sobre o falso profeta que vai surgir lá, né, na revelação do livro de Apocalipse, que em breve, né, obviamente o falso profeta precisa se levantar, tanto o falso profeta como o reino de anticristo, né, precisa acontecer algumas coisas, mas já estamos bem próximos de tudo isso acontecer. Então em tudo isso que Jesus está nos transmitindo até aqui, a preocupação minha e sua não é de quando Jesus virá. A minha preocupação e a sua é que estejamos preparados quando ele vir. Estejamos preparados para nós irmos para ele. Porque todos os dias nós estamos sujeitos a partir desse mundo. Não adianta, mas eu tenho plano para daqui 10 anos, eu não posso morrer agora, Jesus não pode voltar, meus planos é para daqui 10, 15 anos, e eu fiz um investimento muito alto e agora eu preciso... Não. Se Jesus tiver que voltar em 5 anos, não há nada que nós possamos fazer. Se Jesus tiver que voltar amanhã ou depois, mas nós estamos contando com a vinda dele. Jesus virá. Mas e a minha ida? Hoje ou amanhã eu posso estar dirigindo na rua ou ser mordido por um inseto, como no Brasil acontece, é picado de inseto, né? Ou da dengue, picado por um inseto, e as pessoas estão morrendo. Né? Ou aí a epidemia de Covid-19, daqui um dia pode surgir uma outra aí, a gente não sabe. Estamos sujeitos a partir desse mundo a todo momento. Então a repreensão da palavra de Deus na nossa vida é: estejais preparado, porque não sabei o dia e nem a hora que o Senhor virá. Eu não sei o dia e nem a hora em que eu vou partir desse mundo. Hoje eu posso estar bem, estar feliz, mas e amanhã? O amanhã pertence a Deus. Provérbios diz assim, que os homens, os planos vêm do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. Provérbios 20 e 24, que é um provérbio que eu sempre tenho falado, né, em uma das nossas enquetes. E se a minha vida pertence a Deus, como que eu vou entendê-la? A gente não entende, porque a nossa vida pertence a Deus. Então, se eu penso dessa maneira, que a minha vida pertence a Deus e eu não consigo entendê-la, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que possa acontecer depois da manhã. Então, embora, se eu não sei o que vai acontecer amanhã, o hoje eu preciso estar preparado. Então eu não posso ficar esperando, Jesus vai vir em 2035, às 11 horas da manhã. Não, essa não é uma preocupação que eu tenho que ter. A preocupação que eu tenho que ter é que eu preciso estar preparado hoje. Se amanhã Deus derramar a sua misericórdia e pela graça e bondade dele eu acordar, eu tenho que estar preparado amanhã, porque a preparação que eu tive hoje não serve para amanhã, porque amanhã é um outro dia. Então essa repreensão que Jesus está dando é: estejais preparado, porque não sabeis o dia e nem a hora que Jesus virá. Somente o Pai sabe. Continuando. Diz assim, no verso 36, eu não li, mas vamos acompanhar aqui. Verso 29, diz assim, 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então a palavra está dizendo que todos verão. Então não adianta eu e você ficar procurando o dia que Jesus vai vir, não. Todo mundo vai ver. Todos virão, a palavra é bem clara. Todos virão o Senhor Jesus com poder e grande glória. Então se eu ver, você vai ver, o outro vai ver, o vizinho vai ver, todos verão, porque é o que a palavra está dizendo. Naqueles dias. Também há uma revelação que se encontra lá no livro de Apocalipse. O capítulo 24 é baseado no estudo de Apocalipse. Então quando você for fazer um estudo do livro de Apocalipse, eles vão usar o capítulo 24 como base.
Então, basicamente, tem muitas revelações, muita coisa aqui dentro. Por isso que eu falei que é um capítulo muito extenso, tem muita coisa, e não vamos até nisso. Vou continuar, senão não vai dar tempo de terminar. No 36 diz assim, porém, 35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então, se você ouvir alguém dizer, ou alguém mencionar, ou algum estudo falar o dia exato que Jesus virá, não acredite. Porque a palavra está dizendo que somente o Pai sabe. Jesus disse, nem os anjos, nem eu, somente o Pai sabe. Então pergunte a Deus, quem sabe ele não te revela, né? Mas não vai dar revelação falsa não, porque se der revelação falsa, vai arrumar um problema depois. Então, somente Deus sabe, e isso ele não vai revelar. Nós obedecemos a Deus pelo que ele é. Nós obedecemos às normas, às regras, mas Deus tem coisa que ele não revela pra gente. Não adianta, tem coisa que ele permite que nós sabemos, que ele permite, nos dá o entendimento da palavra, nos dá o entendimento para que nós possamos adentrar em situações, em coisas que a gente não viu, que daí ele abre o entendimento pelo Espírito Santo para que nós possamos entender, instruir, sermos instruídos primeiramente, para depois passar à frente, mas tem coisa que Deus não vai revelar. E essa é uma das coisas que ele não vai revelar. Então não adianta tentarmos decifrar. O que nós precisamos buscar é estejais preparado, porque o dia e a hora a gente não sabe. No 42, que eu já li anteriormente, diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, não sabemos o dia e nem a hora. Agora eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, para a gente terminar. Eu vou encerrar agora. Lucas 21, verso 34. E aí, acabamos. Eu fiz um esboço aqui, mas eu não usei, tá bom? Então é assim que Deus faz. Quando Ele quer falar, Ele fala, usa o esboço. Se não quiser usar o esboço também, é Ele. E glória a Deus por isso, né? Como dizem os irmãos, deixa Deus usar. O irmão escreveu, olha, muitos confundem o Apocalipse com o fim, tá certo, irmão? Tem muitas revelações. O problema do cristão, alguns, né, eles não gostam de ler, só explicar o que o irmão colocou ali, eles não gostam de ler o livro de Apocalipse, porque pensam, mas o livro de Apocalipse é um livro que vai trazer destruição, não, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Irmão, se nós somos cristãos, que cremos na vinda, que cremos no retorno de Jesus Cristo, nós precisamos ler o livro de Apocalipse, embora tem muita simbologia, muita numerologia, principalmente fala sobre o número 7, que é o número da perfeição de Deus, fala sobre o número 40, 70, então são muitos números, embora confunde mesmo, são muitos, tem muitos chifres e muitas figuras e tal, então animais, então a simbologia é importante, mas uma vez que você entende tudo isso, fica mais fácil de você olhar para as coisas que está acontecendo hoje e entender, não é o fim do mundo ainda. Então é de vital importância que você faça uma leitura ou faça um estudo, só que dentro do livro de Apocalipse ele tem algumas visões, né? Tem algumas visões, tem a visão daqueles que creem, né, que vai passar o arrebatamento, tem os que não creem, que a igreja vai ser arrebatada também, é muito importante falar sobre isso. Então, tem algumas coisas que precisa analisar. Não discordamos de nenhum tipo de visão de ninguém, obviamente, de nenhuma denominação, porque uns acreditam que vão passar a grande tribulação, uns acreditam que vão passar na metade da grande tribulação, vai ter o arrebatamento, outros acreditam que o arrebatamento acontece antes. Então, é uma questão de respeitar a visão de cada um, mas aí você pode, né, você que quer ler, que é idôneo, conhece a palavra, estuda da maneira em que você acha, assim, que você acredita. Se você acredita, né, nós acreditamos, eu acredito que nós vamos ser arrebatados, então respeita a visão dos outros e também, né, não vou discordar de ninguém. Então cada um tem uma visão dentro disso daí, mas é de vital importância para que você que é cristão leia o livro de Apocalipse, sim. Para que você entenda tudo o que está acontecendo. O Covid-19 não é o fim do mundo? Não, mas está muito próximo. O Jesus está voltando? Sim, está voltando, mas tem algumas coisas que precisam ser cumpridas ainda para que aconteça o reinado do anticristo, a vinda do falso profeta e assim sucessivamente. Então, de vital importância que você possa estar lendo aí o livro de Apocalipse. Sim, não tenha medo não, porque a revelação é para nossas vidas, é benefício para nós. Conhecer a palavra de Deus é um benefício para nós mesmo, tá? Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Mas cuidado, né? Não vai pegar qualquer tipo de estudo aí também na internet, não. Procure aí o pastor para estar instruindo,
para estar designando um estudo para que você, né, não sei se você tem irmãos que possam estar assistindo que congrega com outros pastores, procure o seu pastor, se acaso você não for, né, da denominação, não congrega com a MRV, mas procure o seu pastor, se oriente com ele, peça uma orientação para que ele possa estar instruindo você da melhor maneira correta, para que você se delicie, né, da palavra de Deus no âmbito bom, para que você possa ter o crescimento que você precisa e que nós todos possamos ter um crescimento aí de acordo com a vontade e querer do Senhor, tá bom? Lucas 21, capítulo 21, verso 34, perdão, só vou voltar aqui. 21, verso 34, diz assim: Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue da glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, que não se envolva, cuidado, para que você não se envolva com as coisas desse mundo. E venha sobre vós de improviso aquele dia, que você se envolva, que nós nos envolvemos com as coisas do mundo, e naquele dia Jesus vem, é isso que está dizendo, e naquele dia você seja pego de surpresa, e aí nós estamos, né, fadado ao fracasso, se envolvido com coisas que não deveria, achou que Jesus ia vir, ia ter um tempo, como já ouvi falar, mas no dia que Jesus estiver para vir, ou eu estiver no leito de morte, eu me arrependo e Jesus me perdoa porque ele é misericordioso, e aí eu vou para o céu, como foi no ladrão da cruz. Há uma possibilidade, obviamente, né, nós não discordamos, mas e se não der tempo? Se não der tempo, você já pecou conscientemente, não, eu vou fazer assim o dia que eu tiver para morrer, então já é um pecado consciente. Então, cuidado. Está dizendo aqui, não se envolva, lute o máximo possível, embora nós somos pecadores. Nós temos uma luta diária, uma luta todos os dias contra a carne e o espírito luta dentro de nós o tempo todo. Então nós precisamos desvencilhar disso a todo momento, a toda hora. Somos dependentes de Jesus, da sua graça todos os dias. Então nós vamos todos os dias lutar contra o pecado, lutar contra os nossos desejos, lutar contra a nossa carne. Então, vamos deixar, não sou mais pecador. Não, nós somos pecadores sim, continuamos pecadores sim, mas pecadores que lutam todos os dias contra o pecado, para desvencilhar dessas coisas. Deixa eu continuar. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, ou seja, vai ser surpreendente, vai vir de repentemente. Vigiai, pois, em todo o tempo, e orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. Estar em pé diante do Filho de Deus, ou seja, se encontrar no centro, na vontade e no querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A luta é grande, é sim. Mas quando nós desgastamos a nossa força, buscando para saber que dia que Jesus virá, é uma luta vã. É uma luta desnecessária. O que nós precisamos lutar todos os dias é para desvencilhar de tudo isso que nos cerca, que nos rodeiam todos os dias, para que nós estejamos preparados, que é isso que a palavra diz. Estejais preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Amém? Tá aí, fico com essas palavras. Eu espero que você tenha aprendido. Foi uma breve reflexão da parte de Deus. O Senhor Jesus colocou isso no meu coração. Gostaria que você, neste momento, tivesse algumas pessoas para colocar em oração, esteja colocando o nome aí, mencionando. Eu não tenho secretária, mas vamos estar orando aí, os irmãos depois vão estar vendo os nomes das pessoas e vão estar orando juntamente também, tá? Que nós possamos refletir em tudo isso que foi mencionado, não somente hoje, irmãos. Não sejamos também, vamos olhar para tudo que já foi falado com o decorrer da semana, com a semana passada, no domingo, no sábado, né, na sexta, nas semanas passadas, na quarentena, ou as orações que tem tido, no domingo que tem tido também. Porventura você também tem acompanhado uma outra live de uma outra denominação que você gosta, tem sido edificante para a tua vida. Tudo isso é para crescimento do reino de Deus. Tudo isso é para que nós possamos desenvolver o caráter de Cristo dias após dia, porque somos representantes do Senhor Jesus nessa terra. Então, nós precisamos ter essa reflexão, porque qual é o motivo de nós refletirmos? Quando nós fazemos uma reflexão das coisas de Deus, é um sinal que alguma coisa está errada conosco. Porque se você ouve alguma coisa e não reflete,
o Espírito Santo não está convencendo você de um erro ou de um pecado. Então, quando eu ouço algo da parte de Deus que vem de encontro comigo e me traz uma reflexão, peraí, deixa eu pensar. Então, algo de errado está acontecendo comigo. E embora algo de errado acontece comigo todos os dias, né? Então, me traz essa reflexão. Trazendo essa reflexão, eu vou parar para pensar. Trazendo essa reflexão interna e de algo que eu tenho feito de errado, vai me trazer contrição. Então, o Espírito Santo está me convencendo de que algo está errado. Então, aí eu paro, eu analiso, eu oro, peço a Deus misericórdia, né? E continuo, né, pedindo a Deus para que venha tirar, para que venha renovar, ou talvez seja uma mensagem que Deus tem tentado dar, porque nós possamos depois ministrar para outra pessoa, ministrar para um familiar, ministrar para uma vida. Ninguém é super-herói, não. Somos todos iguais. Romanos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas continuamos pecadores. Então nós precisamos lutar todos os dias. Não é porque é presbítero, é pastor. Não, tem as mesmas limitações, tem os mesmos problemas. O pastor também passa por problema, o pastor também corre o risco de pecar, o presbítero também, o diácono também, a mulher do círculo de oração, a irmã do círculo de oração também, o porteiro. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos problemas e ainda piores daqueles que a gente julga. A gente só não fica pior porque Jesus tem a sua misericórdia sobre as nossas vidas, mas é só uma questão de oportunidade para a gente sair da graça, fazer tudo errado e voltar para o mundo de novo. Então é uma luta constante que nós fazemos todos os dias. Amém? Tá aí os nomes das pessoas todas, né, que Deus possa estar alcançando, pessoas com depressão, pessoas com vício. Então que Deus possa curar câncer ali também, estou vendo ali. Que Deus possa estar com suas mãos de poder. Nós cremos, nós temos orado, como o pastor já mencionou, pessoas estão sendo curadas, está recebendo inúmeros testemunhos, telefonemas aí, também soube de alguns testemunhos que as pessoas estão se recuperando, e glória a Deus por isso, irmãos, glória a Deus, porque Deus tem respondido as orações, né, dos santos. A oração dos santos tem muito poder, então continue orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, que é isso que Deus se agrada. Deus se agrada dessa oração que nós fazemos intercessória pelo nosso próximo. Não que a nossa oração para nós também não se agrada, não, mas ele se agrada ainda mais porque nós estamos preocupados com o nosso próximo, porque Jesus deixou isso para nós, né? Para nós amarmos o nosso próximo, para nós orar pelo nosso próximo. Então o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Todo aquele que não sou eu é o meu próximo. Então, o bem que eu quero para mim, eu também quero para ele. Até mesmo as pessoas que não conhecem Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a todos. Mas só será salvo aqueles que o aceitam. Então nós oramos também para essas pessoas que não aceitaram a Jesus, para que eles venham se converter, que conheçam Cristo verdadeiramente, que tenham um relacionamento com Deus, que tenham uma vida com Cristo, que entendam o verdadeiro propósito, aquele abraço que Jesus dá, aquele abraço que tira todo o rancor, que tira toda a mágoa, e que faz homem chorar. Quem diz que homem não chora? Chora sim, na presença de Deus chora sim, porque Deus quando abraça ele tira todo aquele ego, ele tira toda aquela egocentria do homem de achar que é. Não, Deus tira, se despe, e ele abençoa, e ele cura, e ele trata. Deus é Deus. Então a gente ora para que essas pessoas possam também sentir essa presença maravilhosa, esse poder de Deus que transforma a vida de todos, irmãos. Mas a gente precisa aceitar e deixar Deus trabalhar na nossa vida, amém? Vamos orar então pela vida de todos, que Deus abençoe a todos aí que participaram. Obrigado por mais uma vez poder, né, estar compartilhando isso com os irmãos. É crescimento mútuo, nós não temos nada para oferecer, não tem nada para oferecer para ninguém. Tudo que a gente faz é por amor e devoção e temor ao Senhor. Então, quando nós buscamos fazer a obra do Senhor, a gente busca em Deus, primeiramente, a mensagem para que Ele possa ser glorificado. Porque a gente não tem nada para oferecer, não, irmãos. Nós somos um fôlego de vida e a qualquer momento Ele pode ser tirado. Amém? Pastor Valmir de Curitiba está internado. Vamos estar orando também pela vida do pastor, servo do Senhor. Que Deus possa estar dando aí, né, fortemente força para que ele possa continuar. Também ali, né, eu fiquei sabendo também o irmão, primo da irmã Milane, Sli, né? Sli também está se recuperando, a gente orou por ele aí quando a gente soube. Sli também é um testemunho aí, está se recuperando. Também, todos esses nomes estão sendo colocados aí, em breve vai ter testemunho também de recuperação. Nós cremos, e nós oramos porque nós cremos, amém? Então vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, viemos, ó Deus, te agradecer por mais um momento na Tua presença.
pela tua palavra gloriosa, palavra de vida, palavra de transformação, que traz ao nosso entendimento, Senhor, ao nosso coração, que somos sim um povo pecador, mas que buscamos a redenção em Ti, no Seu Filho amado, que se entregou por amor a nós, ó Deus, porque o Senhor o enviou na cruz. E assim colocamos nele, Senhor, toda a nossa confiança, todo o nosso ser, nos entregamos e nos rendemos a Ele, para que Ele venha nos dominar todas as nossas faculdades do nosso intelecto, da nossa mente, do nosso corpo, que sejamos guiados, dirigidos, redarguidos pelo Teu Espírito Santo. Pai, neste momento, nessa hora, eu te peço pela vida dos Teus servos que assistiram, que vão assistir posteriormente, Senhor, essa palavra, que ela venha frutificar no coração de cada um. E aquilo que não for proveitoso para eles, Pai, que eles descartem, mas aquilo que for proveitoso, que o Senhor venha trabalhar como semente para que germine, Senhor, e dê frutos para o Teu reino. Te peço pela vida dessas pessoas, desses nomes que foram colocados ali, Pai. Vícios de câncer, pessoas que estão com pandemia, que estão com Covid, pessoas que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, pessoas que estão com depressão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja colocando as suas mãos, curando câncer, tirando vício, tirando cativos de espírito, que Teu Espírito Santo esteja eliminando, Senhor, da vida dessas pessoas, Senhor, todo o mal, e que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha encher, e para que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, que em breve eles possam estar se levantando, se reerguendo em Ti e dando testemunho de Ti, Pai. Abençoe os familiares que também sofrem com isso, Senhor, sofrem com as perdas, sofrem com as doenças, porque estão ali, Senhor, acompanhando os seus entes queridos, e que o Senhor esteja também acalmando os corações, dando a eles refrigério, força, e que tudo que eles fizerem seja para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos. E todos dizem amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga. Seja abençoado a cada dia mais e pense, né, que o amanhã pertence a Deus, mas se Deus te der o amanhã, que você seja grato por tudo que Ele já fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele irá fazer em sua vida. Porque uma vida de gratidão traz humildade. Quem é humilde, aprende. E quando se aprende, ganha ainda mais com Deus, porque aprende com obediência e com o temor do Senhor. Que eu e você tenham o temor do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias, para que nós possamos não ser cristãos, bons cristãos, mas que possamos ter a misericórdia do Senhor, que faz com que nós sejamos ser pessoas melhores todos os dias, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe sua família, abençoe seus familiares, quer seja aqui na Inglaterra, no Brasil ou em qualquer lugar. Eu sei que o Senhor é poderoso para alcançar aonde é que eles estiverem. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma boa noite para você que está aqui na Europa e para você que está aí no Brasil, tenha um resto de tarde abençoado. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço a todos.